Além disso, se nem toda tristeza é depressão, como que se chega nesse diagnóstico? É o Paulo de Salvador, Renato. Tá. Essas perguntas vão chegando durante a semana. Tá. E aí eu sempre seleciono aqui algumas e coloco. Paulo de Salvador. O ônus de bater esse martelo é do profissional. É difícil, né? É difícil. O ônus de bater esse martelo é do profissional. Existem critérios diagnósticos, mas a gente precisa saber aplicar os critérios diagnósticos. Não adianta ler o manual e ter cabeça de manual. Certo. Agora, como é que o paciente ou a pessoa sabe se ela procura ou não ajuda? Você está sofrendo, cara? Procura ajuda, porque se você vai num profissional de saúde mental, você está sofrendo, você vai num psiquiatra. Se o seu problema não é depressão, você está conversando com uma pessoa que vai te ajudar, mesmo não tendo depressão, a parar de sofrer, né? Então, sofrimento e perda de funcionalidade. A vida é cheia de sofrimento, né? Mas sofrimento e perda de funcionalidade, né? Pô, não tô conseguindo trabalhar, não tô conseguindo viver minha vida, não tô conseguindo... né? Me isolei dos meus amigos, né? Então, quanto maior o sofrimento e maior a perda de funcionalidade, mais motivos você tem para procurar ajuda, né? Independente se vai fechar um diagnóstico. Cara, independente se vai fechar o diagnóstico. Como que fecha um diagnóstico de depressão? A gente tem vários... Pra ser simplista, assim, com essa pergunta. Tem uma lista, então... os critérios diagnósticos, eles são bem simples, né? Então, assim, você tem uma alteração do humor, né? Então, porque as pessoas têm uma dificuldade de perceber que elas têm um tônus afetivo, um tônus do humor. Como assim? Porque então, a gente tem um tônus muscular, né? Sim. Então... O meu é altíssimo. Nossa, entendeu? monstro. Dá pra perceber? Então é isso, você pega, né, um cara, um halterofilista, você vê que ele tem um tônus muscular maior do que uma pessoa sedentária, né? Que é mais mole, né? Então, a gente não percebe, mas a gente tem um tônus do humor. Legal. Então, todo mundo que está ouvindo aqui vai lembrar que conhece alguma pessoa que tem uma energia muito para cima. Vamos lá e tal. Energia muito para cima, né? Então, isso é o tônus do humor dela. É mais para cima. E tem aquele cara que é o Drup, né? Oi, pessoal. Tá. Vida. Então, esse é o tônus do humor. Existe um intervalo saudável disso. Legal. Da mesma forma que a temperatura do corpo, se ela fica alta demais, a gente chama isso de febre. Se ela fica baixa demais, a gente chama isso de hipotermia. O humor também, né? Então, quando o tônus do humor está muito para baixo, a gente chama isso de depressão. Por quê? Porque a pessoa, primeiro, sofre e, segundo, ela não consegue funcionar. O sono fica alterado, o apetite fica alterado, a libido fica alterada, o raciocínio fica comprometido, muitas vezes a pessoa não consegue trabalhar. Então, aquela situação, em casos mais graves, a pessoa não consegue sair da cama, não tem energia nem para tomar banho, escovar o dente, né? Então, os critérios diagnósticos são muito baseados na alteração do humor, na perda da capacidade de sentir prazer e nas repercussões que essa alteração do humor traz. Aí sim vai vir as alterações de sono, alteração do apetite, alteração, né, do comportamento, né, se tem pensamentos, alteração dos pensamentos, porque muitas vezes a pessoa começa a pensar em morrer, começa, né, às vezes até pensar em se suicidar. Então, os critérios diagnósticos são muito direcionados por isso. Objetivos e subjetivos. Objetivos e subjetivos, né? No que a gente observa e no que a pessoa sente. Sim. Mas é isso. Assim, o ônus de fazer esse diagnóstico tem que ser do médico, entendeu? Melhor que seja do médico. A pessoa quer querer se autodiagnosticar, ela vai se embananar.